Vamos lá. Então. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui, então, iniciando mais um treinamento com o grupo de análise fundamentalista. A gente vai tratar aí, dentro do contexto de risco e retorno, as questões do custo de capital. Então, dando ênfase principalmente ao modelo de precificação de ativos, o CAPM, para o custo de capital próprio, e vendo também a questão do custo de capital de terceiros, né, e outros aspectos, como custo de oportunidade, etc., todos eles fundamentais aí na nossa análise, né, fundamentalista. Então, passar a palavra aos colegas. Isso. Podem seguir aí. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe aqui. Estou representando o grupo de análise fundamentalista. Como o professor disse aí, a gente vai começar a introduzir as noções de risco e retorno aí, né? Pode passar, Henrique. Então, gente, risco e retorno, para a gente começar, esse capítulo ele é um pouco... Ele fala muitas coisas parecidas, então acaba que, se vocês acharem que o conteúdo está ficando repetitivo, por favor, dê um toque aqui para a gente poder saber. O que é o princípio do risco-retorno? É que quando a pessoa tiver um risco maior, é para ter um retorno maior, certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o risco fora de... a taxa de juro livre de risco, que seria as letras do tesouro, certo? E tem o mercado em si, mercado de ações, que já não é tão livre de risco assim. Portanto, a pessoa que investe em ações, investe na renda variável, busca um prêmio por esse risco, por correr esse risco. E é daí que a gente vai entrar nesse jogo de risco e retorno, se vale a pena o retorno pelo risco. Essencialmente, o retorno exigido, para quaisquer que sejam suas aplicações fora da taxa de juros livre de risco, é ela mesma mais o prêmio que você está adotando ali pelo risco, porque não vale a pena, não faz sentido você correr um risco para você ter um prêmio menor do que o Tesouro Selic, por exemplo, que é teoricamente livre de risco. Então, o primeiro passo do risco-retorno é esse, a gente saber que a gente tem que ganhar um a mais por passar por esse risco, certo? Aí, antigamente, eles calculavam esse retorno exigido de acordo com o mercado em geral, por exemplo. Eles consideravam como se fosse um risco só. Por exemplo, se você investisse em Oi, em, sei lá, Ambev, como se fosse o mesmo risco. E aí, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? E buscaram uma correlação que dava a particularidade de cada ativo. Eu acho que, Felipe, se você quiser ir falando comigo aí para a gente ir tendo um debate aqui, o que você acha? Pode ser, pode ser. Eu vou falando aqui e você vai dizendo também. Então, para isso, para poder ter a particularidade de cada risco, de cada ativo, seja ele qual for, foram criadas correlações, que é o próprio beta, que foi visto antes e vai ser visto ainda nessa apresentação posteriormente. Esse beta serve para dar um prêmio a mais para os ativos que têm mais riscos do que outros e também o inverso, tirar caso tenha menos riscos. Essa correlação pode ser feita, por exemplo, Bovespa, com qualquer outro ativo, certo? E como é que funciona essa correlação? Por exemplo, ela é uma escala numérica, realmente. Se a escala for igual a 1, é 100%. Por exemplo, digamos que tem uma correlação entre Petrobras e a Ibovespa. Correlação de 1, tendo beta equivalente a 1, por exemplo, se o Ibovespa chegasse a subir 1%, teoricamente, a Petrobras também iria subir 1%. E a partir disso, eles calculam até hoje, aliás, o retorno exigido de acordo com essa correlação. E aí, Felipe? Tudo que você falou
Tá certo, nada a adicionar ainda não. Então pode passar aí, Henrique. Certo. Aqui a Vai, vai. gente tem os fundadores, né, do CAPM, o Jack Traynor e o William Sharpe. O William Sharpe que em 90 ganhou o Prêmio Nobel de Economia juntamente com o Markowitz. E esses dois primeiros, eles foram os co-criadores do CAPM e eles se embasaram muito nos trabalhos de Harry Markowitz acerca da teoria moderna do portfólio, de 1952, se eu não estou enganado. Exato. Apesar de nós vermos a seguir que a boa parte das premissas do modelo do CAPM não se mostram verdadeiras em um mundo real, em entrevista que eu assisti de Harry Markowitz no YouTube, ele falou que antes do trabalho dele, a alocação de ativos em um portfólio se baseavam simplesmente em homens engravatados numa sala, falando casualmente sobre investimentos. Não tinha nenhum embasamento empírico forte, não tinha uma análise profunda dos ativos, do risco e do retorno. Era tudo muito feito com um mero bate-boca. E o trabalho dele serviu simplesmente como uma faísca para fazer com que novos trabalhos na área fossem desenvolvidos e bem como estimular a produção científica nessa área. Sim. E vale salientar que esse CAPM aí é a equação que busca diferenciar os ativos de acordo com o risco, tá, gente? Isso. Pode passar, Henrique. Pronto. Aí, você fala ou eu falo? Vai, fala a parte que eu falo uma parte. Ok, vamos lá. Então, o beta, ele é uma mensuração do risco sistemático. E ele é simplesmente a mensuração do último risco que realmente importa no modelo CAPM. Porque o modelo assume que o investidor, por ser racional, ele vai buscar a diversificação dos riscos que são realmente diversificáveis. E que riscos são esses? O risco da empresa. Você não vai investir somente em uma empresa, porque se houver algum erro, por exemplo, gerencial, de planejamento estratégico, aquela ação pode cair. Então, você diversificaria, eliminando esse risco, investindo em diferentes empresas. Além Isso. disso, existe o outro risco, que seria o risco país, por exemplo, que você poderia eliminar diversificando, investindo em papéis de diferentes segmentos de diversos países. Existe também o risco da classe de investimento, que você diversificaria com a alocação em renda fixa e renda variável. Então, o beta ele mensura justamente o risco que não pode ser diversificado, que é o risco de mercado, que é o risco de uma economia entrar em colapso ou mudanças abruptas na taxa de inflação, esse tipo de coisa. Então, a fórmula do beta é a covariância dos retornos do ativo com os retornos da carteira de mercado sobre a variância dos retornos da carteira de mercado. Isso. E lembrando que covariância é a somatória entre, nesse caso aí, vai ser y menos y barra vezes x menos x barra, né? Eu costumo dizer que isso aí é o de menos, porque basta você entender o conceito. Exato. Existem calculadoras para isso, Excel para isso hoje em dia, então Exatamente. facilita muito. Mas se vocês quiserem realmente entender como é que se chegou a isso, basta me perguntar depois, que eu acho que não cabe aqui, que vai confundir, que já é muita informação. Mas se alguém É, tiver interesse, basta me procurar que eu explico, tá bom? Aí, certo. Também tem o alfa, né? Que é calculado pelo retorno médio mercado menos o próprio beta aí de cima, então daria para a gente colocar numa equação só. Porém,
esse beta, na verdade, ele tende a zero quando o mercado ele é ideal, né? Então, acaba que ele acaba sendo excluído dessa equação aqui. Fica o próprio CAPM. Eu vou falar mais a posteriori o que significa esse beta ou esse alfa aí. Pode passar, Henrique. Então a equação ficou aí, né? O retorno esperado é igual ao retorno livre de risco, mais o beta vezes o retorno do mercado, né? Que é o retorno de mercado menos a questão livre de risco. Vale salientar que muitos analistas e investidores, eles não gostam do modelo CAPM devido à sua excessiva simplificação, de achar que uma ação está sujeita somente a um risco sistemático, que seria o risco do mercado. Alguns, por exemplo, quando vão fazer uma valuation numa Petrobras, quer saber como é que a Petrobras estará se houver mudanças inesperadas no preço do petróleo. Como é que a Petrobras vai ficar devido a uma mudança inesperada na taxa cambial? Porque a Petrobras, ela tanto importa como exporta. Uhum. Então, você achar que a Petrobras está somente sujeita a um fator de risco sistemático, na visão dessas pessoas que utilizam o outro modelo de arbitragem de preços, é uma simplificação excessiva. Então, eles adotam múltiplos betas em suas modelagens estatísticas de risco. Sim. Então, o modelo CAPM, né, é usado para calcular a taxa de desconto para o fluxo de caixa descontado. Nele, dois investidores com perfis de risco distintos encontraram duas taxas de desconto, porque, como eu disse, esse beta ele serve para distinguir o risco de cada ativo, qual é a correlação que esse ativo tem com o mercado, com a carteira, enfim. Quanto maior for a aversão a risco, maior será a taxa, certo? Esse modelo, desculpa, pode falar. Tá, ok. Esse modelo, apesar de ser simples, ele tem uma flexibilidade porque ele permite que a própria percepção de risco de um investidor seja mostrada no modelo. E é nesse ponto que teóricos como Damodaran e analistas de mercado, como o Alexandre Pova, fala que a valuation tem um toque de arte, na medida em que há uma inerente subjetividade ao processo, porque dois investidores distintos, eles terão duas percepções de risco distintas para aquele ativo. E isso vai influenciar muito no cálculo do beta, como nós iremos ver mais adiante. E em finanças, essa taxa de desconto, esse retorno esperado, a taxa de desconto é sinônimo de retorno esperado, né, em finanças. Pode passar. Aí nós temos algumas das premissas do modelo CAPM. A principal premissa é que existe uma grande eficiência informativa do mercado, atingindo igualmente a todos os investidores, ou seja, todos os investidores têm as mesmas informações acerca de uma empresa, eles pensam da mesma forma acerca de uma empresa, dos seus fundamentos econômicos. Isso é bem recente, tá, gente? Porque antigamente, pense, na época que se comprava gritando, né? No que o mercado era aquela loucura, a informação era muito desigual. Tinha muita gente tinha privilegiada. Por exemplo, não sei se algum de vocês conhece a história do Najinarras. Então, isso é uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, vem cada vez melhorando, né? Mas que ainda existe, obviamente, pessoas com informações privilegiadas. E nem só nessa questão não é só esse não, porque se você pensar, tem investidores por aí que se dizem investidores, mas seguem dicas, né? Sim. E outras pessoas que fazem análises profundas acerca de uma empresa, tem enormes bancos de dados,
Então, seria uma ilusão pensar que essa premissa é verdadeira em um mundo real, né? Uhum, Existe sim uma assimetria de informações no mercado. exato. Pode continuar, Felipe. E a segunda premissa é que ativos assumem um comportamento de uma distribuição normal, que é aquela distribuição em formato de sino, e investidores, de maneira geral, são aversos ao risco. As decisões tendem a ser tomadas com base no retorno esperado e no desvio padrão. Esse ponto é interessante. Eu fui ler uma reportagem do próprio Markowitz, no Wall Street Journal, e falava do primeiro investimento de Markowitz, né? E apesar de ele propor cálculos extremamente complexos para achar um portfólio otimizado, ele disse ao entrevistador que tinha a dor de estar fora do mercado e o mercado subir, e se tiver comprado, teria dor de o mercado cair. Então, ele foi meio a meio. Ele não fez nenhum cálculo, ele se baseou simplesmente nas dores dele, e é uma contradição, já que ele fala que investidores tendem a ser racionais. Então, porque logo ele, o criador da própria teoria, iria fazer uma decisão tão irracional? Eu achei muito engraçado essa reportagem do Wall Street Journal, que fala que a intenção, muitas vezes, não é condizente com a própria teoria que estudiosos propõem, né? Sim. Não há impostos, taxas ou custos de transação ou quaisquer restrições para investimentos no mercado. Acho que não precisa nem se estender muito nesse tópico, né? Sabemos que há impostos, imposto de renda, Exatamente. taxas, emolumentos, né? Corretagens. Só para curiosidade, acho que a maioria deve saber, mas na bolsa, mercado de ações, se você passar de 20 mil reais em vendas, você começa a pagar imposto de renda, tá? Isso, exatamente. Todos os investidores apresentam a mesma percepção com relação ao desempenho dos ativos, formando carteiras eficientes com base em idênticas expectativas. E total liquidez de compra e venda nos mercados. Essas coisas são meio utópicas, né? Então, a gente vê O que afoito, na prática é um pouco diferente. Por exemplo, há impostos, nem todos os investidores apresentam a mesma percepção. Então, aliás, o que faz o mercado subir e descer é a divergência de percepção, a divergência de opinião. Se todo mundo pensasse em comprar, uma coisa só iria subir. Se todo mundo pensasse em vender, só iria cair e não, em uma hora acabaria o papel, né? Se fosse só todo mundo comprando. isso. Henrique, pode passar. Bom, agora nós temos aqui uma representação visual, né, no modelo CAPM, em que, como o Felipe falou anteriormente, né, se você quer um retorno esperado para um ativo ou portfólio maior, você terá que incorrer em riscos maiores, e esse risco está exatamente captado no beta, que mensura o risco sistemático. Aqui, o ponto central desse gráfico mostra a carteira de mercado. Uma proxy, ou seja, uma aproximação dessa carteira de mercado no mundo real, seria índices como o Ibovespa, o S&P 500, Dow Jones, entre outros, que é uma carteira teórica que junta as empresas de maior liquidez e tamanho ou de um setor de um mercado, seja ele brasileiro, norte-americano, enfim. E ela seria uma representação aproximada da economia. Mas sabe-se que muitas das vezes o mercado acionário ele se descola no curto prazo da economia real, devido à atuação de especuladores, né? Então, sempre cuidado ao assumir essas coisas. Aí, o outro ponto desse gráfico seria o prêmio de risco do mercado, que representaria o prêmio pelo risco que investidores demandam
para sair do conforto da renda fixa e dos títulos públicos federais para investir em ativos de risco e renda variável, no caso das ações. Essa SML representa a betas de diferentes empresas. Como falei, nela é possível ver que papéis com maior número de beta tendem a ter um retorno esperado maior, por carregar mais risco sistemático do que o mercado como um todo. Vocês estão vendo esse ponto aí em cima do market portfólio. Ele, por si só, já invalidaria a teoria dos mercados eficientes, porque ele está tendo um retorno acima do mercado e com um risco, um beta menor. Você vê que, ao passar das décadas, inúmeros investidores conseguiram obter ganhos consistentes acima de um índice de referência, seja do S&P 500 ou Ibovespa. A gente pode citar exemplos como Warren Buffett e Gene Simmons, cada um com sua maneira, né? O Warren Buffett seguindo a premissa de Benjamin Graham e o Doddsville, e o Gene Simmons com sua equipe de analistas que eram físicos, que quebravam códigos soviéticos. Eles achavam, através de modelos estatísticos, anomalias assim de forma bem constante no mercado. Então, eles sempre bateram esses índices de referência. O Harry Markowitz ele propôs que decisões de investimentos fossem feitas tendo como referência o risco e retornos esperados inerentes ao projeto, visando a diversificação do risco não sistemático. Como eu falei anteriormente, né, na entrevista, ele caiu em uma contradição. Pode passar. Quer falar, Felipe? Ou eu continuo falando? Posso falar. Como a gente já vinha falando aqui anteriormente, né? A gente já falou dele algumas vezes. Que o próprio beta, né? Como se calcula a covariância sobre a covariância de RM, RI sobre a variância de RM. E que o beta traz essa correlação entre o mercado, uma carteira, qualquer coisa, entre dois ativos, né? Que é para a pessoa mensurar o risco que vai ter ali, certo? Certo. O risco empresa. Beta como o último risco que resta no modelo CAPM. Por quê? Vamos lá, o risco empresa. Diversificado quando compra várias ações diferentes para o meu portfólio. O risco setor. Diversificado quando compra várias ações de setores diferentes. De país, quando compra em diversos países. Investimentos, quando compra ativos de diversas classes, certo? Aí, Felipe, o que você... Um beta igual a 1 significaria que que... é 100% de correlação, como eu havia dito. Por exemplo, vou voltar ao exemplo de Petrobras e, sei lá, e Bovespa. A correlação beta igual a 1 é Bovespa subir 1%, Petrobras só 1%, e assim sucessivamente. O beta maior que 1, por exemplo, se o beta, digamos que de Vale e Bovespa também, for de 1,3, quando o Ibovespa subiu 1%, Vale teoricamente sobe 1,3%, ou seja, 30% ao mais. E a mesma coisa para menos. Quanto menor o beta, teoricamente menor o risco. Por quê? Porque ele varia menos, a correlação dele é menor do que a do mercado. Ou seja, se, por exemplo, for 0,8, se subir 1%, vai subir só 8%, ou 0,8%. Se cair 1%, também só cai 0,8%, entendeu? Então, quanto maior o beta aí, maior tem que ser o seu prêmio, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do Felipe Lins. Por que os analistas usam modelos bem mais complexos de análise de investimentos e para valuation eles usam o CAPM Fama French? Bom, o modelo CAPM ele é o modelo mais usado, né? Há quem diga que utilizar múltiplos betas na sua análise, você vai
vai ter uma margem de erro da regressão cada vez maior por adicionar mais regressões lineares. Então, no cotidiano do mercado, você vê mais analistas usando o CAPM, mas com alguns ajustes. Ajustes para colocar o risco país, verificar qual é a influência do tamanho da empresa, se ela é small cap ou se ela é large cap, ou o tipo de ação, se ela é uma value stock ou é uma growth stock. Isso tudo foi um modelo de Fama French, né, que ele fez lá em 90 com o Eugene Fama fez com o Kenneth French. Então tem esses fatores a mais que serviriam para ajustar as ineficiências do modelo original do CAPM. Sim. Acho que pode passar. Então, a gente tem aqui alguns fatores que nos ajudam a mensurar a qualidade do nosso beta que a gente encontra na regressão linear. E a primeira delas é usar o R ao quadrado, que seria a correlação entre a variável explicativa e a variável dependente. Eu até peguei o exemplo, né, do professor Luiz, que ele achou lá na regressão linear o beta estatístico de 2,2, e o R ao quadrado lá da tabela da regressão linear era 53%, ou seja, 53% das oscilações da ação fictícia, no nosso exemplo ABCD4, advém de variações no índice de mercado. No caso, parece que ele usou o S&P 500. E 47% viriam de outras variáveis, que podem representar tanto risco sistêmico quanto riscos específicos daquela empresa. E quanto maior for esse R2, melhor, porque aí a gente tem uma única variável explicativa que explica boa parte dos movimentos daquela ação. Aí a gente tem uma correlação que não é muito forte, mas já é boa, correlação forte, que a empresa tem com o índice de mercado. Nós temos um beta estatístico de 2,2, ou seja, quer dizer que, em média, aquela ação ela se move 120% a mais do que a carteira de mercado. E, principalmente, a gente tem que utilizar o desvio padrão, né, para saber a dispersão que pode ter esse beta. E assumindo que os preços das ações têm um comportamento de uma curva normal, a gente pode fazer o cálculo do intervalo de confiança, tanto para achar o limite inferior como o limite superior, que a gente vê que pode dar 0,86 a 3,60. E isso é um problema porque torna o dado pouco crível para fins de análise de risco e taxa de desconto do modelo do fluxo de caixa descontado. Se a gente assumir que todas as outras variáveis são ceteris paribus, são constantes, e variar somente o beta, a gente pode ter alguns resultados diferentes no valor justo da ação. E isso pode complicar a análise. Pode passar. Aí, como eu falei anteriormente, né, a valuation também tem um certo tipo de subjetividade. Aqui nós temos investidores diferentes, com percepções de riscos diferentes, eles tendem a ter betas diferentes. A gente pega o investidor 1, que é americano, e o investidor 2, ambos querem comprar ações da Fibria. Esse exemplo é um pouco antigo, a Fibria faz parte agora do grupo Suzano, né? Foi incorporado ao grupo Suzano, então deixou de ter código na bolsa. O investidor 1, ele possui uma carteira de ações diversificada. Ele é totalmente adepto à teoria do portfólio de Markowitz, de diversificar. E ele enxerga o mundo através de um benchmark do MSCI World. O que é isso? Seria um índice de ações globais que o banco americano Morgan Stanley calcula e divulga.
Então, ele atrela a sua carteira de ações a esse benchmark, por ser um benchmark que tem ações de vários países e é um benchmark diversificado. Já o investidor 2, ele é um investidor mais arrojado. Ele quer a ação da Fibria para compor ações de empresas de papel e celulose que ele já tem também no mundo inteiro. Então, para ele, é melhor usar o índice MSCI Pulp and Paper, que reúne as empresas de papel e celulose também no mundo inteiro. Então, temos 2 investidores com preferências de riscos distintas que vão fazer 2 regressões lineares distintas e vão colher como resultado 2 betas distintos, devido às suas percepções de risco diferentes. Apesar de ser a mesma ação, tá, gente? Apesar de ser a mesma ação. Daí a noção de valor diferente e também mais um ponto que acabaria por invalidar, de certa forma, as premissas iniciais do modelo do CAPM, de que todos os investidores têm a mesma percepção de valor sobre qualquer ação. Pode passar. Aí, na análise, é importante falar que o beta estatístico ele tem alguns problemas, alguns dilemas, né, na análise. O primeiro seria o prazo de observação. Você gostaria de usar um beta curto ou um beta longo? Se você usar um beta curto, você pode ter a sensação que os dados são reais, mais próximos da realidade, mas, por outro lado, você pode ter muito ruído no curto prazo, né? Devido a grandes oscilações no curto prazo, devido à presença de especuladores no mercado, por exemplo. Se você usar um beta longo, esse ruído vai estar menor, mas você corre o risco de dados antigos da amostra não terem o menor significado no dia de hoje ou até mesmo no futuro próximo, devido a que muitos setores da economia passam por uma transformação constante. O segundo problema seria uma eventual ou recorrente falta de liquidez da ação, coisa que o modelo CAPM assume que não existe, que o mundo é perfeito e que sempre vai haver liquidez para qualquer ação. Na maior parte das vezes isso é verdade, mas no Brasil, como caso específico, se você pegar uma empresa... Cosérnio, vai tentar comprar Cosérnio para tu ver. Pois é. Você pegar uma empresa bem desconhecida ou uma small cap que acabou de ser lançada na bolsa, você vai ver que tem dias que não há negociação nela, só bid e o ask, né? O melhor preço de compra e o melhor preço de venda, e ninguém vai lá e aperta o botão para comprar ou para vender. Ela fica sem negociação. E a falta de dados para compor a nossa amostra, para fazer a regressão linear, pode causar esse problema, né, no cálculo do beta. Outro problema seria o desvio padrão do beta. A gente viu que a amplitude de resultados que o beta pode assumir é muito grande. E, como eu falei, deixando todos os outros dados assumindo que eles são constantes, a gente poderia ter uma volatilidade de resultados do valor justo da ação, devido a esse desvio padrão do beta. Como eu falei, né, os betas históricos. Um problema é que quando os analistas fazem múltiplas regressões, regressão múltipla desses betas, as relações que a ação tem com esses fatores de risco sistemáticos, elas mudam muito rapidamente, com maior frequência do que o próprio analista gostaria. Quantas das vezes a gente viu uma oscilação no petróleo, no preço do petróleo, impactar nos preços da Petrobras, e outras em que a mesma oscilação não impactou em nada no preço da ação da Petrobras. Então, isso tudo traz um problema que a gente pode ser iludido pelo acaso.
pela utilização desses betas estatísticos, desse olhar para o passado, né? Assumindo que o passado vai ser verificado também no futuro. Outro problema do beta seria o fato de nós termos benchmarks, né? No caso o Ibovespa, que tem uma concentração em alguns setores. Se você for no site da B3 e abrir a carteira teórica do Ibovespa, você vai constatar que Petrobras, Vale, já são quase 1/4 da composição desse índice. Se você somar empresas ligadas ao setor de commodities, né, papel, celulose, petróleo e gás, você vai ver que isso vai para 40%. Empresas de serviço não têm uma boa representatividade nesse índice. Então, se você for pegar essas empresas que não têm uma representatividade alta no índice e fazer regressão linear, você vai colher resultados de correlação baixos e, consequentemente, um R2 baixo, e isso traz um problema de análise, né? Significa que sua variável explicativa não explica tanto assim os movimentos da ação. E tá aí os problemas, né, do beta estatístico. Isso. Só para lembrar aí, gente, esse R2 ainda será explicado para quem está com dificuldade. Pode passar aí. Beleza. Pronto. O alfa de Jensen, gente, ele é um parâmetro para poder comparar o rendimento teórico que teria pelo CAPM com o que teve na realidade, sabe? Então, vamos ler aqui só para a gente contextualizar melhor. O parâmetro RF vezes 1 menos B, RF é o retorno livre de coisa, né? Conhecido por alfa de Jensen, reflete o desempenho da ação comparativamente aos seus valores esperados, ou seja, aqueles que foram ditos no CAPM, equivalendo ao intercepto da equação de regressão linear. Em outras palavras, o alfa de Jensen efetua uma comparação entre os retornos esperados por uma ação e os retornos esperados pelos modelos de CAPM. Então, se o alfa for maior do que a gente vai mostrar como é que é calculado esse alfa, tá, gente? Se o alfa for maior do que esse RF vezes 1 menos beta, o desempenho do ativo superou as expectativas no período de regressão, ou seja, passou do que era previsto, né? Se for igual, foi 100% idêntico, ou seja, se o alfa for igual a esse parâmetro, o que foi dito que iria render pelo CAPM, rendeu 100% realmente. Foi a realidade. E se for menor, o ativo ficou abaixo das expectativas. Basicamente é isso. Esse alfa de Jensen serve para você comparar a expectativa com a realidade, basicamente. Concorda, Felipe? Como? Concorda com isso? Desculpa. Que o alfa de Jensen ele serve para a gente comparar a expectativa com a realidade. Isso, sim. Concordo. Então, acho que pode passar aí pode passar o negócio. O slide, Henrique. Henrique. Aí. Pode falar agora. Então, o alfa, né, em termos matemáticos, seria o coeficiente linear da reta da regressão, ou seja, seria o ponto em que a reta toca o eixo Y. Seria o retorno esperado. Então, o alfa seria o retorno em excesso esperado pelo ativo. Um alfa de 0 teria um ponto de equilíbrio. Seria um ponto de equilíbrio. Um alfa maior que 0 significa que a ação está entregando um retorno em excesso. Maior que esperado, eu falei isso antes. Mais que esperado e menor que esperado, né?
Isso, pronto. Aí, se você acreditar na validade do CAPM e acreditar que o retorno exigido é igual ao retorno real do ativo, você vai ter a resposta de que um alfa seria igual a 1 menos o beta vezes a taxa livre de risco. Aí você falou que se o alfa for maior do que 1 menos B vezes RF, seria porque a ação teve um desempenho melhor do que o projetado pelo CAPM. Se for Exato. menor que o projetado. Se for igual, igual. Isso acaba por atrair ou afastar investidores, né? Isso, exatamente.